Olá, colegas de classe e professores. Bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês. Eu vim apresentar os artigos seminais aplicados à minha pesquisa, que compreende a síntese, caracterização e aplicação de redes metalorgânicas, que são conhecidas como MOFs, na oxidação do metano. Falando rapidamente sobre a minha pesquisa, em linhas bem gerais, ela compreende a transformação do metano, que é um dos principais componentes do gás natural, em metanol ou outros produtos oxigenados que possam ser aplicados tanto na indústria automotiva quanto em outros segmentos. Nesse esquema simplificado, a gente vê a estrutura da MOF e o zoom foi feito de forma estratégica para a gente poder compreender como é a unidade básica da MOF. A gente tem os poliedros destacados aqui, que são os complexos de metal de transição, coordenados a uns ligantes orgânicos, que serão responsáveis por manter a integridade da estrutura. Esses complexos de metal de transição eles vão atuar como sítios ativos muito similares aos encontrados em enzimas que fazem essa transformação na natureza. Então, o metano ele vai ser absorvido dentro do poro da MOF, ocorrerá a transferência de elétron, para o complexo de metal de transição e, consequentemente, depois de algumas etapas, teremos a formação dos produtos, que pode ser o metanol ou o ácido fórmico, e depois a sua dissorção para o meio reacional. Então, o que são as MOFs? Esses materiais são uma classe avançada, bastante recente, e são materiais cristalinos porosos com uma alta área de superfície, constituídos por redes infinitas com unidades secundárias inorgânicas conhecidas como SBU. E os ligantes orgânicos, eles estarão conectados por ligações de coordenação, como a gente consegue ver nesse esquema bem simplificado aqui. Então, a gente tem os íons ou clusters metálicos, os ligantes orgânicos, e através de diversas rotas de síntese hoje disponíveis na literatura, a gente consegue dar origem a essa rede. Coloquei aqui alguns exemplos de MOFs, Então, a gente tem o IO66, que eu utilizo na minha pesquisa. Ela é uma MOF com cluster de zircônio, extremamente estável. A gente tem as MOFs da família 1000, que possui o cluster de ferro. E a MOF 5 com cluster de zinco, muito importante para a área de MOFs. Eu vou falar muito dela mais pra frente. Como que está a pesquisa de MOFs no mundo hoje, Quem são os países que mais publicam? Onde estão o desenvolvimento dessa classe de materiais que podem ser aplicados em diversos segmentos. Então, hoje, o país que mais produz conteúdo nessa área, que mais publica, é a China, com mais de 9.000 publicações, depois seguido pelos Estados Unidos, Alemanha, Coreia, Índia, Irã e Espanha. Esse quadro obtido através do Web of Science, ele compreende apenas 25 países, Os 25 países que mais publicam. O Brasil ele não está entre os 25, ele tem apenas 101 publicações. E quais são os principais grupos de pesquisa dentro desses países que mais publicam, Bom, dentro da China a gente tem diversas universidades espalhadas por todo aquele território, Cada uma publica um pouco e no total perfazem aquele número que a gente viu no slide anterior. Mas a universidade que mais publica hoje na área de MOFs é a Academia de Ciência Chinesa, com mais de 1.100 publicações na área. Depois a gente tem a Universidade Northwestern, que fica em Illinois, nos Estados Unidos. Essa universidade, ela tem uma relevância extremamente grande na área de MOFs. Ela conseguiu sintetizar uma MOF que leva o nome da universidade, que chama NU1000, uma MOF que possui um cluster de zircônio, porém um tamanho de poro maior que a IO66. Depois a gente tem a Universidade Chinesa de Ciência e, enfim, a maioria dos nomes aqui destacados são de universidades chinesas, Um destaque para a Universidade da Califórnia, Berkeley. Essa universidade é onde atua hoje o professor Omar Farha, que foi muito importante dentro do desenvolvimento desses materiais. E dentre os principais pesquisadores das redes metalorgânicas, a gente encontra o Omar Farha com o índice H81 bastante alto. Ele é hoje o responsável
pelo departamento de MOFs da Northwestern University, lá em Illinois. A gente tem depois o Wang com um índice H19 da Universidade de Singapura. Temos o Zhang com índice H70 da Academia Chinesa de Ciência. E temos também outro Wang aqui aparecendo no ranking com índice H13 da Universidade de Ciência e Tecnologia da China. Como pode ser visto aqui nesse quadro, né, a gente tem muitos sobrenomes chineses, alguns se repetem bastante, como Wang, né, tem bastante Wang aqui, e eu acho que essa tendência que os meus colegas também viram nas apresentações deles, né, a gente tem uma quantidade muito grande de artigos vindos da China, né, e muitos Wangs também. Só para deixar destacado, o professor Dr. Omar Yagi, ele tem 102 publicações. E por que eu tô sempre repetindo o nome dele, né? Ele foi indicado ao Nobel de Química deste ano exatamente por conta da síntese, né, da descoberta das redes metalorgânicas. Então, ele trouxe para o campo de polímeros de coordenação algo totalmente novo, algo de extrema relevância, e fomentou muito a área. Então é por isso que eu fico destacando o nome dele. E como você pode perceber, em todos esses slides não apareceu nenhuma universidade brasileira, o ranking de países não compreende o Brasil dentre os 25 maiores, e aqui também no número de pesquisadores, os 25 maiores não tem nenhum brasileiro. A gente tem sim alguns grupos de pesquisas aqui no Brasil. A gente tem 2 grupos de pesquisa no Nordeste que publicam bastante, que são da Universidade Federal de Recife e de Sergipe. Temos também um grupo na Unicamp e um grupo na UFSCar, né? E temos agora também, recentemente, um grupo na Universidade Federal do ABC, do qual eu faço parte, e do qual o professor Dalmo Mandelli é o responsável. Bom, falando um pouquinho sobre os artigos que eu escolhi para tratar aqui hoje, eu usei, claro, além dos dados que eu consegui obter no Web of Science, o número de citações, eu também procurei entender a relevância desses artigos para a área, né? E a visão do conhecimento de pessoas que trabalham comigo, que são mais experientes, que já são expertises nessa área, foi muito importante para mim. Então, hoje eu trouxe para vocês 3 artigos. Os 2 primeiros são do professor Omar Yagi. Ele tem um índice H de 146 e a soma do número de citações dos artigos dele ultrapassa 134 mil. O primeiro artigo, ele fala sobre a síntese de uma MOF extremamente estável. Ela foi publicada em 1999 num periódico de relevância, né, a Nature, com um fator de impacto maior que 42 em extrato Qualis da CAPS A1. Obteve 5.244 citações até o dia que eu fiz essa pesquisa. E dá para entender que o crescimento foi quase que constante, né? E o seu ápice de citações aconteceu no ano passado. O segundo artigo, ele trabalha mais o design do tamanho de poro e a funcionalização de MOFs para uma aplicação específica. Também foi publicado num periódico de renome, que foi a Science, com fator de impacto alto de 41.845, extrato Qualis da CAPS também é 1, e no ano de 2002. Nesse caso aqui, a gente vê um aumento constante, né, de uma linearidade aqui no número de citações até o ano de 2012. Depois, essas citações elas não se tornam tão constantes, elas vêm decaindo, né. Provavelmente essa curva aqui foi o aprendizado, né, da comunidade científica, utilizou esse trabalho como base para fazer incrementos, enfim, novas pesquisas. E a partir de 2012, com esse decaimento aqui, mostra pra gente que o trabalho perdeu um pouco de sua relevância. Porém, ele fomentou demais a comunidade científica e trouxe conhecimentos indispensáveis, né, que foram importantes no desenvolvimento de novos materiais. O terceiro artigo, ele foi publicado pela Universidade de Oslo. Eu destaquei essa pesquisadora, a Uni.
Hoje ela é responsável pelo departamento todo de química dessa universidade. Ela tem um IDCH de 54 e o soma do número de citações ultrapassa 14.700. Esse artigo foi responsável por reportar uma família nova de MOFs extremamente estável. Foi publicado no periódico JACS, que tem um fator de impacto maior que 14. O extrato qualis da CAPS também é A1. E foi publicado em 2008, que é até recente. Aqui a gente vê um número de citações crescendo com uma tendência bem definida, né? E o ápice foi em 2019, o maior número de citações foi no ano passado. Porém, como esse ano está sendo um ano bem atípico, né? A gente não deve considerar tanto a ferro e fogo. Bom, falando um pouco mais agora sobre o artigo 1, né? O artigo 1, publicado em 1999, foi o primeiro trabalho que reportou uma MOF estável sem as moléculas de solventes coordenadas à estrutura. Até então, todas as MOFs elas colapsavam quando essas moléculas elas eram retiradas. Então, esse trabalho foi de extrema importância. O professor Yagi, ele demonstrou que as MOFs poderiam ser sintetizadas a partir do ácido teraftálico juntamente com sais de zinco, que são reagentes que você consegue encontrar facilmente no mercado e não são tão caros assim, né? Então, a MOF 5, que foi como ela foi nomeada, ela possui esses clusters de zircônio e a gente tem aqui o ligante orgânico dando a sustentação. Essa esfera aqui amarela que a gente está vendo na figura, ela é simplesmente ilustrativa, para a gente ter uma ideia da dimensão do poro dela. Então, essa estrutura cristalina, ela resultou, né, num supercluster tetranuclear de zinco, como a gente pode ver aqui nessas figuras acima. E o calcanhar de Aquiles dessa MOF, e que na verdade foi o grande pulo do gato para os artigos futuros, foi que ela apresentava uma baixa estabilidade química quando ela estava em meio aquoso ou frente à umidade. Ela colapsava. E por que isso também foi importante, né? Foi importante descobrir uma MOF que ficasse estável sem as moléculas de solvente, mas também foi importante descobrir que essa MOF tinha baixa estabilidade química, porque ela fomentou a comunidade científica que foi buscando novas estruturas, né, que conseguissem se manter íntegras nesse meio aquoso, em condições adversas. Esses são alguns artigos que citaram o primeiro artigo, né? Então, as MOFs são materiais extremamente versáteis, como eu vou falar no próximo artigo. Então, a gente tem diversas aplicações. Fotocatálise, membranas, a gente tem polímeros de coordenação ligados à estrutura da MOF. Temos também esse artigo aqui, ó, que faz um estudo, um desenvolvimento do tamanho de poro, né, desse polímero de coordenação, gas storage, e o artigo 1 também foi bem importante, e ele serviu de base para um outro artigo seminal, que é o artigo seminal 3, que a gente vai falar sobre as MOFs de zircônio. O artigo seminal 2, ele trata sobre o design do tamanho de poro e a funcionalização de uma MOF, né, de uma MOF específica, que foi a MOF 5, em uma aplicação específica, que nesse caso é a armazenagem de metano, né? Então, uma série de MOFs com o mesmo cluster, eles não mudaram o cluster metálico, era de zinco, foi sintetizada e só os ligantes orgânicos foram trocados. Por que isso? O objetivo, na verdade, foi estudar a flexibilidade do tamanho de poro que a estrutura podia exibir. Então, ele ia de 3,8 a 28,8 angstroms, que é um range bem grande, né, se a gente for pensar bem. Então, só mudando o ligante orgânico, a gente conseguiu alterar bastante o canal de poros dessa estrutura, né? Então, essa investigação ela foi aplicada na armazenagem de gás, no gás metano, né? E isso, na verdade, fomentou a funcionalização das estruturas metalorgânicas, o refino da estrutura para melhor resultado. Aquela velha relação entre estrutura e resultado. Então, aqui foi bastante aplicada e explorada, né, a primeira vez, numa aplicação específica que era o methane storage. Aqui são alguns artigos que citaram o artigo 2, então, de novo, a gente tem diversas aplicações para MOFs, fotocatálise está bastante em alta, né? Temos também simulações, gas storage, enfim, esse tipo de material é bastante versátil.
E o artigo 3, o artigo da Universidade de Oslo, ele reportou uma série de MOFs com estabilidade química excepcional. Então, ele reportou a síntese da UiO66, o UiO67 e o UiO68. Lembra que eu comentei lá atrás que a MOF 5 ela colapsava quando em meio aquoso? Então, essa MOF aqui ela consegue se manter íntegra em meio aquoso ou frente à umidade. Ela apresenta uma estabilidade química sensacional. E isso foi incrível porque proporcionou, na verdade, que eu estivesse hoje estudando exatamente essa MOF para a oxidação do metano. Então, a família UiO, ela tem como ligantes orgânicos ácidos dicarboxílico com uma estrutura orgânica aqui na cadeia, né? E os nódulos dessas estruturas são constituídos por clusters de zircônio com uma forma octaédrica e com faces triangulares. E os principais artigos que citaram ela, né, são vários, mas, de novo, a gente vê novamente a tendência de se utilizar o mesmo material ou material muito parecido para diversas aplicações. Então, aqui a gente tem uma UiO66 funcionalizada para aplicação de membranas. A gente tem também um estudo, né, sobre o design e aplicação de MOFs estáveis na água, membrana novamente, luminescência. São materiais realmente bem versáteis e que têm sido bastante explorados em diversas áreas. Bom, eu espero que tenha ficado claro. Quaisquer perguntas eu estou aberta a responder. Foi um trabalho bastante interessante que complementou bastante a minha revisão bibliográfica e mostrou que a gente pode utilizar recursos dos dois mundos, né? Recurso do Novo Mundo, que é a rede que o Web of Science consegue nos disponibilizar, e recurso das pessoas que trabalham com a gente, o seu conhecimento técnico, a sua expertise, e aliados a gente pode trazer o melhor para a nossa pesquisa. Muito obrigada, e isso é tudo.